Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 8. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. E ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Louvado seja o Senhor da sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez te suplicamos humildemente que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, e em especial a profundidade e a riqueza da Tua sabedoria. Ensine-nos, Senhor, a vivermos vidas sábias e tementes a Ti neste mundo, e hoje em especial a vivermos como fiéis mordomos de tudo aquilo que o Senhor compartilha conosco nesta terra. Oramos assim em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.
Podemos sentar. Não sei quantos aqui já ouviram falar do nome Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi um dos grandes empreendedores dos Estados Unidos no século XIX, e o grande magnata da indústria do aço norte-americana. Mas quando ainda jovem, aos 33 anos de idade, ele registrou as seguintes palavras em seu diário pessoal. Ouça atentamente o que o já então rico e jovem Carnegie escreveu no seu diário. O ser humano precisa de um ídolo. O acúmulo das riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe idolatria mais degradante do que o culto ao dinheiro. Em tudo que eu me dedicar, eu devo fazê-lo com um esforço incomum. Daí o cuidado em escolher a vida que mais elevará o meu caráter. Continuar por muito tempo imerso nos cuidados dos negócios e com os pensamentos ocupados em como ganhar mais dinheiro no menor tempo possível, me degradará a ponto de não restar mais esperança de recuperação. Em um testemunho honesto e sincero de Andrew Carnegie, junta-se ao de muitos outros personagens na história, tanto famosos como anônimos, cujas vidas foram consumidas pelo que mais amavam, mais adoravam e mais idolatravam. Quer fossem as riquezas, ou prazer, ou conhecimento, ou a fama, ou qualquer outra coisa. Mas milênios atrás, o rei Salomão já havia nos alertado sobre todos os efeitos degradantes dos ídolos deste mundo, da busca por sentido e satisfação nesta vida longe de Deus e sem Deus. No texto de hoje, nós ouviremos o alerta de Salomão em Eclesiastes, um alerta alto e claro sobre os perigos de viver uma vida entregue ao acúmulo das riquezas. Este é o tema que unifica toda esta passagem que lemos do capítulo 5 até o capítulo 6 de Eclesiastes. E a lição do texto é bastante simples, é esta: viver em busca das riquezas é um investimento tanto insaciável como infeliz. Por isso, o melhor investimento consiste em encontrar em Deus sua riqueza, sua satisfação e sua felicidade. De novo, viver em busca das riquezas é um investimento insaciável e infeliz. Muito melhor é investir a sua vida em Deus, nossa maior riqueza e a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação. Como o texto diante de nós nos mostra isso? De uma maneira muito deliberada e intencional. Talvez você não tenha percebido isso numa primeira leitura, como eu não percebi. Mas depois de um pouquinho de tempo e de esforço, nós podemos perceber uma estrutura muito delicada e interessante neste texto. O que os estudiosos da literatura bíblica chamam de um quiasmo. O que é um quiasmo? Nós podemos comparar um quiasmo a um quadro com várias molduras. Temos uma moldura externa, dentro dele uma outra moldura e no centro o retrato principal. Onde está a primeira moldura deste texto? Bem, justamente no início e no fim. No capítulo 5, versículos 8 a 12, começo do texto. E no finalzinho, capítulo 6, versículos 7 a 9. A primeira moldura nos fala do investimento insaciável das riquezas. A segunda moldura, que vai do capítulo 5, versos 13 a 17, e inclui o capítulo 6, versículos 1 a 6, nos mostra o investimento infeliz das riquezas. O que sobrou?
o quadro principal, o retrato central, capítulo 5, versículos 18 a 20, que nos mostra o investimento melhor, o investimento supremo na nossa satisfação e alegria em Deus. É assim que nós vamos estudar o texto, de fora para dentro. Primeira moldura, o investimento insaciável. A segunda moldura, o investimento infeliz. E o quadro central, o investimento melhor. Então vamos olhar para o texto, parte por parte. Primeira parte, começando o capítulo 5, versos 8 a 12, e alcançando aí o capítulo 6, versículos 7 a 9. A primeira moldura nos fala do investimento insaciável nas riquezas. E o primeiro retrato que temos no capítulo 5 é o retrato do pobre, sendo oprimido e privado dos seus direitos por todo um sistema de governo, por toda uma burocracia que lhe suga os recursos. Isso está lá especificamente no capítulo 5, verso 8 e 9. Ouça o que diz o verso 8 de novo, do capítulo 5. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa a posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é de uma estrutura de poder e de governo, onde quem está por cima explora quem está por baixo, e assim sucessivamente, até chegar aos que estão na base da pirâmide social. E a miséria do pobre é que não tem ninguém abaixo dele para explorar, ele só pode ser explorado por todos os que estão acima dele. Então é um explorando o outro, até chegar à camada mais humilde da sociedade. Tudo isso por pura ganância. Mas o versículo 9 diz que melhor do que desfazer toda essa estrutura, e há quem defenda isso. Não, melhor não ter Estado nenhum, melhor ter anarquia, melhor é a utopia de ninguém governando sobre ninguém. Calma, diz Eclesiastes no versículo 9, mesmo assim, ainda é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Ou seja, é melhor termos esse sistema, sim, mas liderado por alguém que não pensa nos seus próprios interesses, que não lidera em benefício próprio, mas pensando no bem do povo, liberando o povo para trabalhar, produzir, gerar riqueza, sem o fardo de um governo que interfere, que suga os recursos da nação. Bem, daí, creio eu, vem o apelo das Escrituras para que oremos pelas nossas autoridades, oremos pelos nossos governantes, para que eles se interessem sim pelo bem-estar da nação, que eles protejam sim as liberdades do povo e parem de explorar a nação, por exemplo, por meio de impostos abusivos, uma carga tributária pesadíssima, sem nenhum retorno para a população. Mas também creio que é daí que surge a ideia de que quanto menos poder o governo concentrar em suas mãos, quanto menos poder o Estado concentrar em si, menos chances do povo ser explorado, ser oprimido por pessoas interesseiras, por pessoas gananciosas. Em outras palavras, o Estado bom é o Estado mínimo, é o Estado pequeno, que faz o mínimo que a Bíblia exige do Estado, que é o quê? Paulo diz lá em Romanos 13, punir os malfeitores, recompensar os benfeitores, preservar lei, ordem na nação, para que o povo possa trabalhar, produzir, e assim ser bem-sucedido. Mas, diz Eclesiastes, se nós virmos o Estado e os seus oficiais explorando o povo, especialmente os mais pobres, ele disse no versículo 8, isso não deve nos surpreender. Ele diz isso, não fique surpreso. Por quê? Por que não devemos nos surpreender quando vemos os agentes estatais, os representantes do governo explorando o povo, explorando os mais humildes? A resposta está no versículo 10 em diante. Porque tudo isso é fruto do quê? Do amor pelo dinheiro, da ganância que rege o coração
dessas pessoas. Ou seja, o problema maior que nós vemos no governo e no Estado é o problema que aflige cada um dos seus cidadãos: o amor insaciável pelo dinheiro. Versículo 10: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Ninguém ilustrou melhor esse ponto do que John Davison Rockefeller, que foi contemporâneo de Andrew Carnegie no século XIX e no início do século XX. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário da história moderna do mundo, fruto da sua fortuna criada por conta da indústria do petróleo. E quando perguntaram a John Rockefeller, quanto dinheiro é necessário para ser feliz? Qual foi a resposta dele? Um pouquinho mais. Só um pouquinho mais de dinheiro. Como se a fortuna dele na época, avaliada em 330 bilhões de dólares, não fosse o suficiente para fazê-lo feliz. Mas por que um pouco mais nunca satisfaz? Por que um pouco mais de riqueza e dinheiro nunca é o suficiente para nos fazer plenamente felizes? Eclesiastes responde no versículo 11. Primeiro, porque quando as riquezas crescem os que as consomem. Notaram isso? Versículo 11. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Não é verdade? Quando cresce a riqueza, sempre crescem os dependentes. Se não da família nuclear, tem sempre uns agregados. Estão sempre precisando de um socorro, de uma ajuda. E quando cresce a riqueza, cresce o patrimônio. E aí você tem que contratar mais gente para cuidar da casa de campo, da casa de praia. E tem seguro, e tem zelador, e tem quem cuide dos cachorros e do carro. E que você tem que contratar para gerir a sua riqueza, para administrar a sua fortuna. E não se esqueça, tem o governo, que ama ver o seu dinheiro crescendo para que possa recolher mais impostos. Essa é a primeira razão por que as riquezas não saciam. Porque quanto mais aumenta as riquezas, mais bocas tem para abocanhar a sua riqueza. Segundo diz Eclesiastes, no versículo 12, porque quando as riquezas crescem, cresce também a intranquilidade dos que a possuem. Viu isso? Versículo 12. O sono do trabalhador é ameno. Talvez a melhor tradução fosse: o sono do trabalhador é doce, é suave, quer coma pouco, quer coma muito. A ideia aqui é do trabalhador braçal, que não tem tempo para parar, para pensar nas suas riquezas. Ele tem que trabalhar para sobreviver. Toda a sua energia é gasta no quê? Gerar riqueza suficiente para ter comida com que se alimentar e alimentar a sua casa. E no final do dia, tombar na cama de tão cansado e dormir um sono profundo. Mas o sono do rico é assim? Não, diz o versículo 12. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. De duas uma, ou esse rico tem tanta coisa, acumulou tanto, que ele não consegue dormir intranquilo, pensando em como gerir tudo isso, como cuidar dessa riqueza, como protegê-la. Ou talvez a ideia aqui seja outra, de que esse homem está tão possuído das suas riquezas, dos seus bens, das suas posses, dos seus prazeres, que literalmente não consegue cair no sono por conta da indigestão da sua riqueza. Ele come demais, se diverte demais, só pensa no seu dinheiro e não consegue cair tranquilo na cama para dormir. E diz Eclesiastes, isso também é outra razão, porque as riquezas não satisfazem. Mas há uma terceira razão, e aí vamos para o fim da nossa leitura, capítulo 6, versículos 7 a 9. Porque até aqui você talvez pense, pastor, isso é um problema de quem tem muito. Isso é problema dos ricos, dos poderosos, dos governantes. Isso não é o problema do homem comum. Certamente não é o meu problema, eu não tenho nem dinheiro suficiente com que me preocupar. Não sou preocupado com o meu muito dinheiro, mas é com o meu pouco dinheiro.
mas diz o capítulo 6, versículos 7 a 9. A insatisfação das riquezas não é uma exclusividade dos ricos e poderosos, mas é algo que tenta a todos nós, quer você tenha muito ou pouco. Porque diz o versículo 7 do capítulo 6, todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. O que está dizendo? Que não importa se você for mais abastado ou menos abastado, de estilo de vida mais sofisticado ou simples, todos nós somos movidos por desejos, por apetites, por necessidades. Todos nós temos que trabalhar para saciar a nossa fome, para suprir as nossas necessidades. E aí depende de você ser pobre ou rico, de você ter muito ou pouco. Esse desejo, esse apetite, alcança todos. Todos nós somos movidos por essas necessidades, para produzir e gerar riqueza, justamente para satisfazer os nossos apetites. Então o autor continua no versículo 8, dizendo: que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Ou mesmo o pobre, que tem sabedoria, pois a tentação, a insatisfação, ela é comum a todos. Por isso ele conclui no versículo 9: melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Bem, há uma lição importantíssima para nós aqui. Mesmo vivendo 3.000 anos depois do rei Salomão. Afinal de contas, nós somos herdeiros das revoluções industrial, tecnológica e digital. As revoluções responsáveis por produzir o período de maior riqueza em toda a história mundial. Ou seja, nunca produzimos tanta riqueza na história. Ironicamente, ao mesmo tempo, nunca vivemos tão insatisfeitos com a nossa riqueza. Além do mais, somos responsáveis também pelo advento da indústria da propaganda e do marketing, criadas justamente para escoar e direcionar toda essa riqueza que produzimos sem igual na história. Consequentemente, o que acontece? Nós vivemos num mundo onde somos bombardeados diariamente com comerciais, anúncios, pop-ups, mensagens de texto, notificações do celular, ofertas relâmpago, programas de fidelidade, clubes de vantagens, todo tipo de estímulo, criado não apenas, ouça bem, não apenas para saciar os nossos desejos mais elementares, mas para atiçar, para produzir novos desejos que nem sabíamos que tínhamos, para fazer com que sintamos necessidade de coisas que não sabíamos que eram essenciais, atiçando o nosso desejo muito além do nosso nível de satisfação pessoal. Afinal de contas, quem está satisfeito vai querer continuar consumindo? Mais e mais e mais. Somos bombardeados por essa cultura, justamente para que trabalhemos mais, ganhemos mais e gastemos mais dos nossos sonhos de consumo. Temos até um termo para isso: sonho de consumo. Casa maior, carro maior, guarda-roupa maior, férias melhores, viagens mais caras e assim por diante. Agora, por favor, ouça bem, eu não estou demonizando a indústria da propaganda e do marketing, não estou demonizando os programas de fidelidade, os clubes de vantagens, nem tampouco o consumo. Não existe nada de errado em consumir o que a sociedade produz para o nosso bem. Mas precisamos estar alertas como cristãos, como povo de Deus, quanto aos perigos do consumismo, o amor
pelo consumo, a idolatria do consumo. E do que consiste o amor ao consumo? Esta ideia que nos é vendida, de que quanto mais consumirmos, mais seremos felizes, mais alegres e mais viveremos satisfeitos. Só que a verdade, geralmente, é o contrário. O amor ao consumo não gera mais satisfação, mas sim mais insatisfação. Mais desejos que nós não conseguimos suprir somente com o nosso trabalho e com os nossos bens. Portanto, da próxima vez em que você estiver passeando por um templo de consumo, e deixe-me te desafiar a chamar um templo de consumo pelo seu nome próprio. O mundo chama de shopping center. Ajude-se e chame de templo de consumo. Diga comigo, templo de consumo. Porque é exatamente isso, é um templo religioso. Tem todo um ritual, tem toda uma liturgia, não vou relacionar isso de novo. Mas seja honesto consigo e com a sua família. Próxima vez que você for passear em um templo de consumo, antes de encher os seus olhos com os produtos, nas vitrines, nas galerias, pergunte-se, e de preferência antes de entrar pelo templo de consumo: eu estou aqui por uma necessidade real ou por uma vontade sentida? E há um mundo de diferença entre uma necessidade real e uma vontade sentida. Vontades podem ser despertadas e podem passar um piscar de olhos. Necessidades não passam assim. Ou da próxima vez em que você estiver passando os seus olhos por um catálogo online, ou pelas lojas virtuais no seu smartphone, ou na internet em casa, pergunte-se: quanto eu estou sendo despertado a desejar não apenas mais do que eu tenho, mas mais do que eu posso e preciso ter neste momento? Nada de errado em querer mais, um pouquinho mais de conforto, de aconchego, nada de errado com isso. Mas a pergunta é: quanto você está sendo estimulado a querer mais do que você precisa e muito mais do que você pode ter neste momento? Ou seja, quanto estamos consumindo pelo simples hábito de consumir, movidos pela ilusão de que quanto mais consumirmos, mais felizes seremos e mais satisfeitos viveremos, quando a realidade é justamente a oposta. Tudo isso alerta no Salomão em Eclesiastes, mostra o quê? Que o investimento nas riquezas é um investimento insaciável. Mas pior, pode ser um investimento infeliz. Vamos para a segunda moldura, capítulo 5, versículos 13 a 17, cobrindo até o capítulo 6, versículos 1 a 6. Na moldura seguinte deste texto, Eclesiastes nos aponta outro mal terrível e pior do que a insatisfação, que é o quê? A infelicidade das riquezas. Ouça Eclesiastes 5,13. Há um mal terrível que vive debaixo do sol: riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. E a pergunta é: por quê? Já vimos por que as riquezas podem nos tornar insaciáveis, mas como as riquezas podem nos tornar infelizes? Eclesiastes nos diz, primeiro, versículo 14, porque elas representam uma felicidade que pode passar assim, como num piscar de olhos. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 5: se as riquezas deles se perdem no mau negócio. Eclesiastes não identifica aqui que mau negócio é esse. Pode ter sido uma sociedade mal feita, a trapaça de um sócio. Pode ser uma mudança repentina do mercado, uma falência inesperada. Pode ser uma intervenção indevida ou imprevista do governo no seu ramo
pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade, pode ser uma guerra, pode ser o que for, mas basta um mau negócio, diz o autor, para que toda uma riqueza, toda uma fortuna, todo um patrimônio seja desfeito, a ponto de não ter o que deixar para o seu filho, para o seu herdeiro. Notou isso? Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Ou seja, as riquezas podem ser um investimento infeliz, porque de uma hora para outra, elas podem ser perdidas. Na quebra da bolsa, ao estourar uma bolha imobiliária, por conta de uma crise internacional. Não sabemos. Não sabemos. Segundo, diz o texto, versículos 15 e 16, porque mesmo que as riquezas não sejam perdidas em vida, elas certamente serão deixadas para trás no final da vida. Talvez você seja precavido, previdente, seguro contra os maus negócios, mas ninguém pode burlar a morte, e com a morte todos deixarão para trás tudo que acumularam. Conta-se a história, já contei isso antes aqui, de uma senhora idosa, herdeira de uma grande fortuna, em cujo enterro havia os boatos, os cochichos. Quanto será que ela deixou para trás? Qual era o tamanho da fortuna dela? Ninguém sabia. Finalmente alguém virou para o outro, então, e aí? Você sabe quanto ela deixou para trás? E a resposta do sujeito foi, tudo. Tudo. Não importa se ela deixou pouco ou muito, porque no final ela deixou tudo. Então de que adianta passar a vida toda lutando para acumular dinheiro, lutando para acumular riqueza a um alto custo pessoal, somente para ter que deixar tudo para trás no final da vida? É isso que diz o versículo 17. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Se mata de trabalhar somente para enriquecer e prosperar, e no final da vida tem que deixar tudo para trás. Isso não é um investimento por demais infeliz? Mas continua, capítulo 6, versículos 1 e 2, uma outra razão, porque a riqueza é um investimento infeliz. Porque mesmo que a morte tarde em vir, mesmo que alguém viva uma vida longa, quem sabe com muitos herdeiros, se Deus não conceder a este sujeito o prazer de desfrutar da sua prosperidade, isso também será inútil. Olha o que diz o capítulo 6, versículos 1 e 2. Vem ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. E para tornar esta verdade ainda mais real, nos versículos 3 a 6, o autor usa um par de imagens contrastantes e chocantes. Não sei se você ficou chocado com o que o autor disse nos versículos 3 a 6, do capítulo 6. Ele diz que a criança que nasce morta, e tem tragédia maior do que um infante já nascer morto, uma esperança de vida desfeita já no nascimento. O autor diz que mais trágico e pior do que uma criança nascer morta nas trevas é um homem que nasce, cresce, enriquece, prospera, vive longos anos, tem muitos filhos, mas não é capaz de desfrutar de tudo aquilo que acumulou na vida. Isso não é trágico? Pior do que nascer morto é viver morto. Pior do que nascer nas trevas é viver uma vida inteira em trevas. E quanto mais longa a vida e mais próspera, mais tenebrosa e trágica pode ser esta vida, diz Eclesiastes.
é a pior tragédia de todas. Ter tudo o que um homem sonha ter: bens, riquezas, honra, e não encontrar em nada disso satisfação, alegria, felicidade. Portanto, os alertas de Eclesiastes não poderiam ser mais claros. Investir a sua vida na busca e no acúmulo das riquezas, já nos disse Eclesiastes, é um investimento tanto insaciável quanto infeliz. E Eclesiastes não está sozinho na Bíblia. Com isso o próprio Senhor Jesus concordaria. Jesus também nos alertou para que ficássemos de sobreaviso contra todo tipo de ganância, afirmando lá em Lucas 12:15 que a vida de um homem não consiste da quantidade dos seus bens. Jesus disse mais aos seus discípulos, lá em Marcos 8, versículos 35 a 37. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Ele disse isso para os seus discípulos. Ainda disse mais. A famosa parábola do semeador, que dentre todas as coisas que podem sufocar a semente da palavra em nossas vidas, uma das mais perigosas é o quê? O engano das riquezas e as preocupações desta vida. Qual o pior mal que o amor ao dinheiro pode fazer? Sufocar a semente da palavra de Deus em nossos corações. Por isso que o apóstolo Paulo foi tão veemente nas suas cartas, chamando a ganância pelo seu nome próprio: idolatria, um culto rival a um outro senhor, um culto rival a um Deus rival, ao Deus do dinheiro. E Paulo foi tão contundente e claro a ponto de dizer que havia mestres na igreja, pastores pregadores, encantados com este culto, que corromperam o evangelho, pregando um falso evangelho de prosperidade, pregando que piedade é fonte de grande lucro nesta vida. Isso há 2000 anos. Líderes da igreja, pastores, pregadores movidos por sorte da ganância, disse Paulo, levando muitos a cultuarem um falso Deus, o Deus do dinheiro. E por isso ele concluiu lá em 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, falando de dentro da igreja, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, somados todos esses alertas, de Salomão ao Senhor Jesus, de Eclesiastes aos evangelhos, às epístolas, a mensagem não poderia ser mais clara. Não se entregue a uma vida de riqueza. Não se entregue ao investimento insaciável e infeliz das riquezas. Mas então, onde devemos investir a nossa vida? É assim que o texto termina, chegando, enfim, ao quadro central. Eclesiastes 5, versículos 18 a 20. Já tendo mostrado o investimento insaciável e infeliz, finalmente Eclesiastes nos apresenta ao investimento melhor, ao investimento supremo. Eclesiastes 5,18. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é o quê? Comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente
de Deus. Raramente esta pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com alegria do coração. Note bem, e que o problema não está nas riquezas, não está no trabalho e no fruto do nosso trabalho, não. O problema é outro, é quando nós amamos o trabalho e o seu fruto, quando amamos as riquezas que vêm da mão de Deus, mais do que o próprio Deus, que é Senhor dessas riquezas. O problema não é o dinheiro, mas o amor indevido, o culto rival ao dinheiro. Porque a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade não se encontra nas riquezas, diz Eclesiastes, mas em Deus, a fonte de toda riqueza e de toda vida. Ora, se as riquezas deste mundo não são capazes de nos saciar e de nos alegrar plenamente, isto é evidência de que elas nos apontam para uma alegria maior, uma felicidade maior, uma recompensa maior que este mundo, que não se encontra neste mundo. Encontra-se em quem? Daquele que procede toda a riqueza, e toda a alegria, e toda a felicidade, e toda a vida do Senhor, que é o nosso sumo bem. Então a satisfação e a felicidade plena desta vida não vem do nosso trabalho, não vem do nosso esforço, não vem da nossa prosperidade, mas somente pela graça e benevolência de Deus. Notaram isso aqui? O bem-aventurado é aquele a quem Deus dá, a quem Deus concede, pela graça, não por mérito, mas pela sua graça, tudo que precisamos para a nossa satisfação e junto com isso, prazer nesta vida. De novo, a satisfação e a alegria das quais a nossa alma tanto anseia, não são a consequência natural e necessária do nosso trabalho, do nosso esforço e das nossas conquistas. Senão, bastava trabalhar mais e conquistar mais e enriquecer mais para ser mais feliz. Então, por que algumas das pessoas mais ricas e prósperas deste mundo são justamente as mais infelizes e insatisfeitas? Porque não é por mérito, não é por conquista, por mais importante que seja o nosso trabalho. Por mais que Deus valorize sim o trabalhador árduo, o que luta para sustentar sua casa, nada de errado disso, digno. Mas não deposite a sua confiança em si mesmo, no seu trabalho, na sua conquista, nas suas posses, no seu avanço. Não. Alegria plena, profunda, perpétua, você só encontra em Deus e naquilo que Ele nos dá para a nossa satisfação, seja pouco, seja muito. Notou que o texto aqui não nos disse quanta riqueza? Deus pode te dar pouco, Ele pode te dar muito. Seu trabalho pode ser bem remunerado ou não. Sua carreira bem sucedida ou não. Você pode se tornar muito importante neste mundo ou não. Mas não importa. Não importa a sua função, não importa a sua ocupação e não importa a sua remuneração. O que importa é onde está o seu coração. Porque se o seu coração estiver em Deus, a fonte de toda a vida, nele você encontrará verdadeira alegria e verdadeira satisfação. Não importa a função, não importa a ocupação, não importa a profissão e certamente não importa sua remuneração. Somente aqueles cujos corações estiverem satisfeitos em Deus, em primeiro lugar, viverão realmente satisfeitos e contentes neste mundo. E então estarão livres para desfrutar as riquezas
deste mundo. Como bem resumiu o magnata Andrew Carnegie, o ser humano precisa de um ídolo. O acúmulo das riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe idolatria mais degradante do que o culto ao dinheiro. Outra maneira de dizer isso é que todo ser humano precisa de um Senhor, de um Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou a esse respeito. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então a pergunta é: quem é o seu Deus? Quem é o Deus da sua vida? Quem é o seu Senhor? Em quem ou no que você está procurando a sua satisfação, sua alegria, sua felicidade, sua recompensa? Você está procurando no verdadeiro e único Senhor? Ou você está procurando nas riquezas enganosas e passageiras deste mundo? Tragicamente, irmãos e irmãs, todos nós aqui já fomos seduzidos e arrastados de uma forma ou de outra pelo engano das riquezas, pelas ofertas deste mundo. Mas de forma gloriosa e misericordiosa, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele deixou a riqueza da sua glória. Ele deixou o seu lugar de honra e poder para se tornar um servo sofredor, para resgatar pobres pecadores como eu e você, pela sua graça maravilhosa. Hoje o nosso Senhor está aqui e Ele está pronto para nos perdoar toda a nossa tolice, toda a nossa loucura, todos os nossos excessos, todas as vezes em que investimos nas riquezas que não podem saciar, não podem nos satisfazer plenamente. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje também para renovar a alegria da nossa salvação, para renovar a nossa satisfação em Deus, nosso sumo bem e nosso melhor e eterno investimento. Vamos orar. Ó Senhor, eu mesmo venho a Ti temente e tremente nesta hora, pois o meu coração também tem se dividido entre Ti e as ofertas deste mundo. Meu coração também tem tentado cultuar a Ti e aos prazeres e as recompensas deste mundo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Os meus olhos, minha mente, meu coração, tão ocupados e preenchidos pelos estímulos, pelos anúncios deste mundo, de uma vida plena, feliz e satisfeita longe de Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Por procurarmos, Senhor, longe de Ti e sem Ti, a nossa satisfação e salvação neste mundo, em nosso trabalho, em nosso esforço e na recompensa das riquezas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos. Livra-nos, Senhor, dos investimentos insaciáveis e infelizes desta vida. Livra-nos, Senhor, de uma vida tola. De uma vida condenada pela Tua palavra. Ó Senhor, cria em nós um santo temor. Dá-nos o Teu santo temor, Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é também o princípio da satisfação.
e da nossa salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Limpa-nos, Senhor, livra-nos do nosso apego a este mundo, as aparências enganosas e passageiras deste mundo, e volta o nosso olhar para Ti, Senhor. Nossa maior riqueza, nosso maior tesouro. Volta para Ti também, Senhor, aqueles corações que nunca antes se renderam a Ti, que nunca antes reconheceram a sua tolice, sua vaidade, seu pecado. Vem, Senhor, quebrantar e arrebatar esses corações, para que corram para Ti em busca de perdão e plena satisfação para suas almas cansadas e sobrecarregadas. Que a Tua palavra continue alcançando-os e acompanhando-os, renovando e transformando suas mentes e seus corações, pela Tua graça e para o louvor da Tua glória. Oramos assim em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.